Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa nerds! Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. Go for the eyes, boo! Go for the eyes! Aqui é Carlos Voltor e eu quero ver o abocanhador matraqueante. Que? Era o nome da criatura na terceira edição. Abocanhador matraqueante. Oi, pessoal, aqui é o Wagner da Hasbro e o verdadeiro teste de diplomacia é rolar a iniciativa pro combate. Aqui é Azaghal e eu só gosto de dado físico. Ah, o Azaghal não consegue rolar um dado no aplicativo. Polêmico. Não gosto. Dadinho de aplicativo, puta, mata metade da parada pra mim. É verdade, não, é verdade, eu concordo. Muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nerdcast especial de Dungeons and Dragons pra falar de tudo menos Dungeons and Dragons. Sim, porque a gente não vai falar aqui hoje de RPG, a gente vai falar do mundo em volta de outros conteúdos de Dungeons and Dragons que existiram. A gente vai falar de games, de filmes. Tem um filme chegando aí, novo filme que promete, exatamente. Galhofa está viva. Mas a gente vai falar de muitos outros conteúdos que foram diretamente criados de D&D, mas foram inspirados e tal. Como é que esse universo, incluindo Caverna do Dragão, que pra gente chama Caverna do Dragão, mas pro gringo chama Dungeons and Dragons, exatamente. Verdade. E que não fez sucesso, né? Que não fez sucesso. Exato. Como assim? Encerrou na primeira temporada. Não, tem duas. Cala a boca, Carlos. Não. 3 temporadas. 3 temporadas, cara. A gente ficou ali pertinho do final, que está só em nossos corações, né? Mas foram 3 temporadas. Sei lá, pra mim passava tanto nos programas da manhã em sequência que era só uma temporada. Que sequência? A gente não tinha sequência dos 80. Passava todo dia a Xuxa, falava, ei, Caverna do Dragão, pronto. E era jogado, sem ordem nenhuma. Nenhuma ordem, exatamente. Você construiu seu próprio mundo. Parecia RPG, de fato. E-mail. Vamos começar com a Caverna do Dragão. O Carlos falou que não fez sucesso porque a gente sabe que é um fenômeno maior no Brasil do que lá fora. E tem mesmo que se tivesse tido uma temporada só, isso não significa que não fez sucesso. Sim, exato. O que é sucesso? O que é sucesso? Vamos discutir isso. Mas é interessante essa percepção, né? Porque, de fato, assim, pros gringos, Caverna do Dragão é ok, né? É tipo um desenho ali perdido lá da década de 80. Não tem nem um pouco do peso, né? Do que tem aqui pra gente. Faz parte, né? Da nossa cultura. Olha, eu não sei disso não, hein? Mas é que pra eles é difícil entender o fenômeno. Tem easter egg no filme novo. Sim, tem. Tem uma relação direta, né? Mas se tem easter egg, tem relevância. Tem propaganda de carro nos Estados Unidos com os personagens de Dungeons and Dragons? Não, propaganda é brasileira. Eu sei, exatamente, por isso que eu tô perguntando. Isso que você tá falando. Você tá perguntando, tem a propaganda de carro? O Alexandre não consegue mais perceber a ironia. Menos internet. Eu não percebi a pergunta no final da frase dele, eu achei que ele tava afirmando. É isso, realmente, tem. É que aquilo, ele faz parte, né, pra ele estar mais intrínseco, porque acho que tem um inverso, né, lá é muito claro que é Dungeons and Dragons do RPG Dungeons and Dragons, mesmo de não estar relacionado diretamente com os mundos. Pra nós, acho que já é o contrário, né, muita gente assistiu, curtiu e conhece até hoje, mas não tem ideia de que aquilo tem relação com RPG. Exato. Então acho que tem esses dois pesos aí, então lá Será fora que tem essa ligação. Será que isso tornou o negócio mais nichado lá fora? Porque a relação que a galera tem com Dungeons and Dragons, pelo menos na época do desenho lá pros anos 80, era que era coisa de nerd, a coisa da galera mais excluída, e aí o desenho baseado nisso só fazia sucesso entre essa galera? Então, talvez faça sentido isso, até pelo fato de que poderia ser um desenho que os garotos estão jogando Dungeons and Dragons e aí eles são sugados pra dentro do mundo. Seria fácil de entender essa premissa. Jumanji. Tipo Jumanji, exato. E até a abertura, eu tava assistindo o DVD, né, uma das versões mais recentes aí que publicaram, e tem uma abertura que eu não lembro de ver no programa da Xuxa, né, na época que eu assistia, que é eles chegando na montanha-russa, que a montanha-russa era Dungeons and Dragons. Então eles falam, nós estamos vamos testar Dungeons and Dragons e tal. Eu lembro de aparecer a montanha-russa. Eu não lembrava de ter essa fala, e eu achei estranho porque no DVD é a única parte não dublada. Então eu fiquei com essa sensação de que talvez não tinha, porque eu lembro que já começava ali com o nome, né, do episódio do dia, a musiquinha. Mostrava, eu lembro de mostrar eles na montanha-russa, eles entrando na montanha-russa e fazendo um pedaço da ride, e aí depois eles entravam nesse
né, um portal, um túnel, sei lá como é que era, e aí caiu no mundo do Caverna do Dragão. Tinha. Mas não tinha essa fala Não tinha fala, né? Então a fala me chamou a atenção. Tinha a fala, só que só nas primeiras exibições. Eu lembro disso, quando começa a passar a Caverna do Dragão, era pra aparecer a abertura inteira. Com o tempo, até passar sábados de manhã, quando passava na Globo, foi se diminuindo até o momento que só aparecia o nome, Dungeons and Dragons. E entrava o desenho, sem aparecer abertura nenhuma. Era tipo um mini resumo. Com aquele... E aqui no Brasil a gente sabe, né? Aqui no Brasil a galera fazia essas aberturas de qualquer... Mudava tudo, né? Mudava tipo tudo, MacGyver, é. pra gente ser reconhecida com a... Com Tom Sawyer. Tom Sawyer. Mudava pra melhor. Exatamente. Aprimorava. Demorava. Mas eu acho que o fato deles terem mudado na época, enfim, terem escrito a história como sendo, essa garotada vai no parque de diversões e vão numa montanha russa e aí eles vão pra outro mundo. Garotada. Moçada, então. Garotada. Essa moçada, eu tô usando o linguajar da época, ué. Ninguém na época chamava ela de garotada. Só se Era os moleques. Teu pai assistia Caverna do Dragão agora e falava garotada, é isso. Tá, como é que você chamava eles? Galera. Tá bom, a galera. Eu acho que eles fizeram um parque de diversão justamente pra tentar, sabe, colocar uma premissa onde todo mundo pudesse reconhecer. Então, se você bota os garotos jogando um jogo underground de mesa, jogando dados bizarros que ninguém nunca... Se eles estivessem jogando RPG, de fato, isso ia nichar de uma maneira inacreditável. É, com certeza. E quem assiste ia falar bem feito, pacto com o demônio. Esse é um Tem ponto, mais aqui né? pro inferno mesmo. Aquela época teve um momento aí meio sombrio também, Porra, né? Vivenciado aí por quem curte RPG. Algo que tem um legado aí até hoje, né? Que a gente luta contra, né? Pra que entenda que é um jogo só, é diversão. Mas com certeza, se eles estivessem jogando dados e fossem ficar presos ali no mundo com um cara com um chifre só que voa num cavalo, cujas asas são ele mesmo que propele, com certeza não ia terminar bem, não. Exatamente. Acho que o maior fator que causa essa percepção de que Dungeons & Dragons, o desenho, não fez tanto sucesso no mundo é porque ele foi cancelado sem final. E a Xuxa ficou prometendo esse final enganando a gente. Isso é uma cobrança que a gente tinha que fazer pra Xuxa, viu? Eu vou te falar. Exato. Que ela prometia, e sem consequência. Ela prometia pra caraca. Mas se tu chegar pra ela hoje e falar isso, ela vai mandar um senta lá, Cláudia, pra você. E aí a gente nunca teve o final, né, cara? Mas eu acho que só... E aí, assim, é claro, depois teve aquele negócio que... saiu um roteiro, um draft do roteiro, teve gente que fez audiodrama, teve animação em cima também. Não conta, gente. Eu acho que é legal até ter, mas assim... Teve um mega desdobramento ali e Mas acho que a maior questão que Caverna do Dragão deixou é: o Vingador faz o cavalo voar segurando ele com as pernas ou o cavalo do Vingador voa mesmo? Exatamente. Eu acho que ele tem muita força naquela perna. Muita força na perna. Ele usa aquela saia pra disfarçar. A perna dele é uma tora, que nem o pai Marcelo Rossi. Caraca. Hoje, eu gosto do fato de Caverna do Dragão não ter final. Eu acho que faz parte do lore. Quem nunca teve uma campanha que nunca terminou, né? Exato, é a campanha que você nunca terminou. Exatamente. Quem nunca viveu, aí você lembra de todos os momentos legais e tal, mas aí como acabou, não acabou porque um viajou, o outro casou, enfim. O Bob começou a namorar e abandonou o jogo. Abandonou o jogo. Isso, Ou brigaram, sei lá, Sheila e o Hank brigaram e parou, quebrou a party. Aí ficou sem clima, pararam de jogar, não ficou sem fim a campanha, gente. Eu acho que faz parte do lore de D&D isso. Não ter final. Go for the eyes, Boo! Go for the eyes! Rusk! O chapéu do Presto era um bag of holding? Olha, tem as versões oficiais ali, né, dos itens deles, né, dos itens mágicos. Tem item oficial pra todos? Sim, oficialmente no sentido de que publicaram aventuras, né, depois que tinham os personagens ali de Caverna do Dragão. Nossa, faz muito tempo que eu li isso. Se eu não me engano, o chapéu dele tinha uma chance de conjurar qualquer magia do livro, né, do jogador. Então era meio aleatório ali quando você usava. Então era um item bem poderoso, mas meio Chaos Magic, assim. Até depois desdobrou pra algumas coisas da classe de feiticeiro, para as edições mais recentes, mas era meio isso, assim, você usava o chapéu e tinha umas chances ali de conjurar ou não alguma coisa que você queria, né? Por isso que o dele era sempre meio maluco. Tem umas versões também que é meio de desejo, né? De wish, então por isso dependia de como ele falava, acontecia ou não uma coisa, era meio mal interpretado. Aquele era o item mais poderoso de todos. Podia haver qualquer coisa. Era que ele não sabia usar, era a parada do... Azaghal, era a parada da roupa do super-herói americano. Faltou o manual de instrução.
sem manual. Tem umas teorias que falam que ele era um chapéu de magia selvagem, né? Que você rolava o D100 na tabela lá de magia selvagem e podia acontecer qualquer parada. Eu lembro de um episódio que é quando o Eric, né, ele fala, né, você não faz nada, pelo menos se você tirasse um hambúrguer aí de dentro desse chapéu, e ele tira uma vaca, né? Então, no fim, ele cumpriu o propósito, mas talvez cumpriu um pouco antes ou um pouco depois, não sei. Então, tem esse lance também de pode ser um chapéu ali de desejo, né, que é uma das magias mais poderosas ali, que você brinca com o fio da realidade, mas que você tem que tomar cuidado com cada palavra do seu pedido, porque o destino gosta de dar uma distorcida ali nesse efeito, né? Destino, eu digo o narrador, né? O mestre. Eu lembro de um episódio que o Eric vivia reclamando do Mestre dos Magos, e aí o Mestre dos Magos transformou ele em mini Mestre dos Magos, lembra disso? Lembro. Dá os poderes do Mestre dos Magos pra ele. É, muito bom. Sim, ele dá os poderes, exatamente. E no final o Eric manda bem. Sim. Ele ganha roupinha, né? Ele ganha roupinha. Tanto que o Mestre dos Magos, ele fala, se você quiser ser meu aprendiz, só que ele prefere ficar com o grupo, com a galera. É, porque ele sabia o mau caratismo que vivia naquele mestre. Aquele era o mestre contra os jogadores, vou te falar. Aquele era um caso típico do mestre contra os jogadores. Ele não estava lá pra ajudar, ele fingia que estava pra ajudar, dava aquelas dicas e sumia e deixava todo mundo querendo voltar pra casa e nunca voltava. Seria o mestre dos magos... Tipo, quem? O Leonel ou você mestrando? Não, imagina, eu sou um mestre muito amigável com o grupo. O legal é que no original o mestre dos magos é o Dungeon Master, né? Então, Dungeon Master, exatamente. É mesmo essa figura. Assim, ele é o cara que dá a missão, dá as quests, quando o grupo tá muito perdido, ele vem e fala, mas e se vocês olhassem esse item aqui que ninguém olhou na sala, então... Exato. Ele tá ali sempre guiando, tá dando desafio, só que também não pode ajudar muito, né? Senão facilita demais, né? Mas ele fazia isso de propósito. Meio sádico, né? Acho que todo narrador tem um pouquinho disso. Ele deu aquela âncora, que era a Uni, era um companion, exatamente. Ela, vou pegar... Tudo que o Bob tinha que falar era, Uni, pega! E resolvia todos os problemas. Olha esse easter egg aí. O Eric, ele era o melhor personagem, que ele dava as melhores histórias, né? Além dessa do Mestre dos Magos querer ele de aprendiz e tal, teve aquela que ele vira um sapão, lembra? Um bullying. É um dos melhores. Caraca, é muito bom, cara. Ele fica... Era da cachoeira ao contrário, né? Da cachoeira ao contrário. E o povo sapão lá começa a gostar dele, depois quando ele volta ao normal, ele fala, isso ainda é legal, né? Apesar de ter ficado tão feio. Quando ele volta. Ele voltou ao normal. Era muito bom. Era muito bom. Me lembra que depois, né, nos jogos ali, depois em Baldur's Gate, eles começaram a colocar uns easter eggs de Caverna do Dragão aí. Quem jogou deve lembrar que eles citam os personagens lá. E começa a dar aquela misturada maluca. A parada fez sucesso, cara. Tá em tudo que é lugar. Verdade, acho que até o final a gente vai concordar com o Dave. Dentro do universo de D&D, eles são conhecidos pra caramba mesmo, dentro desse universo. Acho que eu não sei se ele lá fora quebrou a barreira da galera que curtia já a D&D. Acho que esse que é a parada, né? Não sei se ele lá é mais nichado do que aqui. Aqui ele era popular, era todo mundo. Pois é. Eu acho que a Hasbro podia pensar em trazer Dungeons & Dragons de volta e chamar uns nerds que gostam muito disso pra ser produtores no Brasil. Assim, se ela quiser conversar, eu tenho boas ideias de história pra gente produzir. De verdade. Olha aí, Hasbro. Mas aí teria também o Mestre dos Magos nessa nova produção? Dá pra ter. A história não tá pronta, né? São só algumas opções de argumento de história. E aí já lança logo os itens life size. Sabe qual é? Nossa, isso é demais. Isso é uma invasão. Eu já não dou ideia só com conteúdo, eu já dou produto junto. Exato, Wagner. Vamos conversar. A Mattel foi atrás do Kevin Smith pra trazer o He-Man de volta. Vem conversar com a gente, Hasbro. Vem conversar. A nova geração de heróis vai enfrentar o novo grande desafio, na qual agora o Vingador se transformou no Mestre dos Magos. A minha ideia não é tão genérica, não. Pode ficar tranquilo. Não. Vamos agendar esse pitch aí. Vamos fazer um pitch de elevador já, daqui a pouco. Mas é legal falar um pouquinho, né, a gente falando aqui de Caverna do Dragão e tal, que é totalmente ligado a D&D, mas o quanto isso também influenciou, tipo, outras obras, né, brincando aqui, falando dessa ideia de trazer, talvez, eles mais velhos. Tem uma história em quadrinhos bem legal, chamada Die, né, que é meio que um trocadilho com morte e com dado, né, também, e que mostra uma história parecida, assim, é um grupo de amigos que vão parar no mundo fantástico jogando RPG, e eles ficam presos lá há mó tempo, e quando eles voltam tem as consequências da vida real deles terem ficado anos fora, e o mundo continuou, né. É meio que uma releitura ali de Caverna do Dragão, mas com peso mais pra realidade, assim, bem legal. Go for the eyes, Boo! Go for the eyes! Rusk!
no início dos anos 2000, pré-YouTube, quando a internet, as paradas viralizavam por e-mail, ou em fóruns, etc., eu acho que é um dos primeiros fanfilmes e que um dos mais fantásticos que eu vi na internet. Claro que tinha fanfilmes desde o final da década de 90 de Star Wars, tava pra caramba e tal, mas o primeiro fora de Star Wars que eu vi foi o The Gamers. Você lembra do The Gamers? The Gamers, sim. Eu lembro disso. Era exatamente a ideia desse alt-tab entre mesa de jogo e a interpretação dos personagens. A garotada, a moçada, eles se filmaram, era muito fanfilme mesmo, bem baixo orçamento e tal, mas eles tiveram esse trabalho de fazer as cenas de mesa e as cenas deles mesmos interpretando lá os personagens. Cara, isso é pré-Critical Role, pré-Nerdcast de RPG, pré todas essas paradas. Esses caras foram os primeiros fãs, né, na internet jogando conteúdo de D&D total, né, criando em cima, né, da IP, da paixão, essas coisas, uma coisa independente. E você sabia que teve uma continuação? Teve, sim, eu lembro que teve. Em 2008 eles fizeram The Gamers Darkness Rising. Pois é, mas esse eu nunca, já não vi. O segundo eu também não cheguei a ver, mas eu gostava muito, né, desse primeiro, porque era muito esse lance de mostrar o universo dos jogadores, então tinha o cara que chegava atrasado toda a sessão, e aí o personagem dele ficava sempre num limbo. O NPC fica lá parado, olhando, né, pro nada, né? Exatamente, muito bom. O personagem que morria, né, e aí o jogador fazia um novo personagem, e o grupo já aceitava esse personagem novo de imediato, como se fossem grandes amigos, então morria uma hora, aí eles passavam a sala, você é um mago, que legal, entra no nosso grupo. Ele fala assim, você parece confiável, quer se juntar a nós? Você parece confiável, e era tipo o mesmo cara, só que vestido de mago agora, né? Muito bom, cara. E a extrapolação das regras, que eu acho que era uma coisa que até hoje, né, a gente gosta aí de combar nos RPGs, e aí tem a clássica cena do Tiff, né, do Ladino, fazendo um ataque furtivo com uma mega balestra dentro de uma taverna. Exato, ele vai escondidinho com a balestra gigante e explode o inimigo. Muito então, bom, era muito isso, o universo do jogo pela visão dos jogadores, é muito legal. Porque essa extrapolação de regra na nossa cabeça é uma coisa, agora quando eles fazem isso visualmente, né, você pensa como é ridículo. Como isso poderia acontecer, né? Como eu sugiro isso. Exato, e como isso ao mesmo tempo é a premissa básica de uma partida de RPG medieval. Assim, qualquer RPG, qualquer cenário funciona, mas, tipo assim, no Dungeons and Dragons, eu nunca consegui me desvencilhar da galhofa, sabe? Tipo, pra mim sempre foi essa parada, tanto que foi o que a gente imprimiu desde o início nos Nerdcast de RPG, e o que eu fiquei felizão de ver os previews, né, do filme novo, que a gente tá gravando, a gente não viu ainda, mas que é cheio dessas clássicas galhofas de mesa, né, cara? É muito maneiro. Tinha uma coisa no The Gamers que eu adorava aquela cena, que era o bárbaro, ele tinha medo de água, né? E aquela coisa que você bota na ficha e você esquece, né? Aqueles detalhes do teu personagem que você não lembra. E aí, tipo, eles chegam num rio e aí alguém lembra, peraí, mas você não tem medo de água? Aí ele para, é verdade. E aí ele, de repente, começa a ter um ataque de pânico. Porque ele lembrou. Ele lembrou que tinha negócio. E aí o cara vai tentar desacordar ele e é quando o personagem morre. Porque aí ele tira um critical tentando desacordar e mata o personagem. Tinha essas piadas também das skills, né? Das skills dando, tipo, muito, muito errado. Era muito bom. E no final, os personagens vão pro mundo real e matam os jogadores, né? Tem essa piadinha final. Tem essa virada. Tem. O Azaghal jamais esqueceria do medo de água e tal, porque o Azaghal faz o personagem dele focado mais nas limitações do que nas skills. Essa é a graça. Essa é a graça. Os filmes, olha só, os filmes. Eu lembro nitidamente que eu fiquei muito, muito empolgado no ano 2000, quando eu vi, mais ou menos na mesma época, um trailer de Senhor dos Anéis, que é o primeiro filme, né, que foi de 2001, né, o trailer de Senhor dos Anéis e logo depois, tipo, logo antes o trailer de Dungeons and Dragons. Eu falei assim, meu Deus, que época para estar vivo. O filme de Dungeons and Dragons e Senhor dos Anéis ao mesmo tempo, que foda, mano. E eu não conseguia entender a diferença do que ia acontecer. E o Dungeons and Dragons tava meio que assim, caraca, maneiro. Tinha o Jeremy Irons, cara. Tinha o Jeremy Irons no filme. Tinha o... Porra, eu tava numa expectativa boa na época que a gente vê esse trailer. Tinha um potencial alto ali, até pra ver pela primeira vez, né? Trazer essa ideia da aventura, do jogo, mas não rolou, infelizmente. Não rolou. Eu já vi um vídeo bem grande sobre todas as paradas que rolaram nessa produção, que foi
uma confusão inacreditável e tal. Mas esse filme, tudo bem, ele é bem mais próximo de D&D do que qualquer outra coisa que a gente tinha visto antes. Até do assim, Caverna do Dragão, não sei se ele é mais próximo mas enfim, tem lá os dragões, tem mago, tem... Apareceu um Beholder, tinha coisa ali do... Tem um Beholder, exato. Ele leva, né, elementos, mas o que eu lembro, que eu sinto também, até todo mundo comentou, é que tinham as coisas, mas elas eram tão genéricas, né, e tão abertas, assim, largadas, que, sei lá, você reconhecia porque era muito fã, mas mesmo pra você as coisas não faziam sentido, né? O anão não dá, cara. O anão desse filme... Então, tinha umas extrapolações ali também que beiravam o ridículo. Caraca, cara, o que era o anão desse filme? E eles tentaram até dar a galhofa, aquela coisa da brincadeira, botaram até o Marlon Wayans no filme. Então, mas aí eu vou te falar, olha que loucura, ele botou o Marlon Wayans, que, enfim, ele era uma exposição de comédia, cara engraçado, vai ser o alívio cômico. O alívio cômico e tal. E aí, tipo, no meio do filme, eles matam ele de uma forma horrível, sabe? Tipo... Verdade. Eles matam o alívio cômico no meio do filme. Tipo assim, e aí, assim, peraí, era pra eu estar achando engraçado e agora eu tô puto, tá sofrendo. E aí o filme, cara, ele vai se perdendo cada vez mais, assim, não, ele começa perdido, tudo bem, mas ele vai ficando, porque ele perde a galhofa, entendeu? O cara que era o galhofa, que nem era tão galhofa assim, era bem ruinzinho, ele vai perdendo totalmente a alma da parada, né? E aí tem o Jeremy Irons fazendo aquele overacting inacreditável do Let the blood fall from the sky! Let the blood rain from the sky! Cara, esse é o momento da volta. Esse é o momento da volta porque, cara, o cara tava pagando boleto, a gente entende, ele é um bom ator. Só que, sabe, ele tentou entregar o que pediram pra ele, cara. Você tem que ser o mago louco overactor. Ele entregou, cara. E tu lembra do vilão que tinha aquela das cobras na cabeça? Cara, esse vilão eu não entendo. O cara usava o batom do Joey, batom japonês do Joey, do Friends, e saiu umas cobras. Ele tava com a orelha, sempre com a orelha meio sangrando, vermelha, e saía as cobras. Cara, é muito louco, cara. Tu sabe quem era esse cara? Ele era o vilão do Passageiro 57. Nossa, Carlos, parabéns. Wesley Snipes. Foi longe. Não, o protagonista era o Jimmy Olsen da série Lois and Clark. Lois and Clark, exato. Tipo, galera... Porra. O que tá acontecendo? Não, cara. Eu sou um defensor dos filmes antigos, mas esse realmente não dá, assim. Ele não se encaixa com nada. Não dá nem pra falar quem curte muito aí pra ir ver, pra, enfim, tentar trazer algum elemento, mas é total perdido, assim. Mas os outros dois, eu ainda acho que tem um pezinho ali de diversão. Eu acho que depois você abraça a galhofa e vai. Você abraça os outros, o tosco, o eles trash. ainda apresentam coisas que você vê do jogo, né? Óbvio, foram produções bem menores, tá? Qual é o nome do segundo filme? O segundo filme é O Poder Maior, aqui, né, traduzido, mas seria a Ira do Dragão Deus. E aí nesse a gente já tem um grupo de fato, então você tem ali um clérigo, uma maga, uma bárbara, né? Você tem uma equipe, você tem uma quest, você tem cenários, mas imagina tudo isso sem nenhuma grana pra fazer, com efeitos assim bem esquisitos, mas pelo menos tem uma história mas, que você se você lembrar, com os amigos numa tarde, assim, então... Mas se lembrar, o primeiro filme, ele já tinha efeitos fracos, porque eu lembro que a gente fazia a comparação, que tinha saído na mesma época, aquele Coração de Cavaleiro, que tinha o... Coração de Dragão? Coração de Dragão, isso, Coração de Dragão. Com o Sean Connery? Que tinha o Sean Connery, com o Sean Connery. E o dragão tava maneiro, porra, bem feito. Pra época era muito bem feito aquele dragão. Não, pra época ele tava bem feito. Legal, era o Draco, não é? O Senhor dos Anéis é da mesma época, tá louco? Não, depois. O Senhor dos Anéis veio tipo 1 ano e meio depois, 2 anos depois. Não, o Senhor dos Anéis é 2001. Ah, não, peraí, Coração de Dragão de 96. Não, Coração de Dragão é antigo. Eu lembro que eu me inspirei nele pra fazer o meu primeiro personagem de AD&D, que era um paladino. E aí eu praticamente chupinhei a história do guerreiro desse filme. Mas ele era um filme, tipo, de dragão mais próximo, assim, que a gente teve, depois que a gente vê o dragão do D&D. E o dragão do D&D, do primeiro filme, é muito ruim. Tem um monte de dragão, mas é muito ruim, Não, mas tem o principal, que é o dragão vermelho, que é o que eles controlam, que aparece em primeiro plano na tela. É muito mal. O Coração de Dragão de 96 é melhor, o dragão. É isso aí. É muito ruim. Então, tipo, era muito melhor. Depois, é claro, veio o Senhor dos Anéis e acabou com todos. Até hoje acaba, porque tem o quê? 20 anos, 22 anos e Senhor dos Anéis e os efeitos ainda são fodas pra caramba até hoje. Tá em pé ainda. Você
consegue notar. Hobbit tá datado mais do que Senhor dos Anéis. Exato. Go for the eyes, Boo! Go for the eyes! Rusk! Agora, mas esse, o poder maior, tipo, qual é o quest deles? Eles têm que... Eu tô vendo aqui, ó, eu nunca vi esse filme, eu tô vendo aqui no YouTube, o Orelha de Cobra do Dungeons & Dragons, ele aparece nesse filme. Então, ele é uma continuação do primeiro, né, assim, no mundo e tal, só que dessa vez eles costuraram uma história. Assim, a história é bem genérica, então é o grupo indo numa quest, se eu não me engano, pra resgatar um item, que faz bastante tempo que eu vi, mas tem a estrutura, assim, né, se você for olhar a estrutura de jogo, você tem o grupo, tem motivações, alguns deles discutem ali, né, pelo rumo a ser tomado, mas no final é isso, aí tem o vilãozão lá, eles enfrentam um dragão também, mas também com claras restrições orçamentárias. Esse, né, o 2 e o terceiro aí que a gente vai comentar, eles saíram direto pra DVD também, então são produções bem menores, né? Tá. Mas eles têm a estrutura, tem alguns momentos engraçadinhos de situações que acontecem na mesa, né, de jogo, então tem uma parte bem legal que eles chegam numa dungeon e aí pra testar as armadilhas, a maga resolve mandar o familiar dela, né? E lá, vamos mandar o meu familiar aqui, e essa pomba, ela tá na minha família há não sei quantas centenas de anos, né? Porque ela é uma elfa, e aí a pomba voa, tipo, 2 quadrados, assim, explode numa armadilha. E ela fica olhando, assim, mó triste pra todo mundo. Meu Deus. E os outros ficam meio sem saber, porque a ideia tinha sido dela, né? Então tem umas brincadeiras, assim, do que seria da mesa de jogo também. Mas tem uma parece quest. que, tipo, ser um filme tão largado de lado que deram a criatividade pra galera. Faz aí. E aí a galera que fez tem mais conhecimento, tinha mais liberdade pra usar esse conhecimento, provavelmente, no filme, né? Do que provavelmente no primeiro filme, que tinha um orçamento maior, que tinha estrelas, e aí a produção provavelmente meteu a mão pra caramba, né? Você que viu ele já, meteram a mão muito nesse filme, né? Como assim meter a mão? Na produção, na história, A produção foi toda problemática, do início ao fim. Ficou trocando de mão, essas coisas, enfim. Tava jogado, sabe? Não tinha gente dedicada pra fazer com carinho e tal. Era só uma IP jogada em Hollywood e uma galera... Vamos ganhar dinheiro. A galera pegou aqui, vamos fazer isso aqui vale alguma coisa e, sabe? E aí saiu do jeito que saiu. Mas e aí depois do Poder Maior? Depois a gente tem o Book of Vile Darkness, né? Que é um artefato aí bem conhecido de Dungeons & Dragons, né? Um livro que contém ali atos nefastos e malignos. E nesse é o meu favorito. A gente tem já uma história mais elaborada, até um pouco mais adulta, digamos, porque nele a gente tem uma jornada de um paladino, então tem ali, esse, se eu não me engano, ele não é ligado a nenhum dos 2 primeiros, tá meio com a história ali isolada, tanto que ele nem leva, né, como Dungeons & Dragons 3, é só Dungeons & Dragons mesmo, e lá você tem um paladino, o cara tem uma missão, né, boa, só que pra ele cumprir essa missão, ele tem que se aliar a um grupo de vilões, e aí tem toda essa dinâmica dele escondido nesse grupo, como se fosse um guerreiro ali comum, e fazendo, né, tendo que acompanhar as atrocidades que esse grupo faz, pra ele poder chegar até o lugar lá e destruir o livro, aí tem toda uma missão pessoal dele. E eu curto ele por causa disso, assim, dá pra ver que eles colocaram muito peso na história, né, e a história é interessante, só que, claro, aí tem todas as questões, tem vilão estranho, tem monstro bizarro, então quem procurar aí no YouTube vai achar algumas cenas, sei lá, tem uma que tem um mago, que é um mago bem maligno deles, né, que tá no grupo, o cara é meio feito de inseto, assim, é bem bizarro, e eles encontram uma morta-viva, assim, uma criancinha zumbi, e ela fica sugando o sangue deles pra pegar a maldade, enfim, uma cena bizarra. E é muito disso, assim, no filme tem sempre esses pontos de mostrar o quanto o cara tá tendo que fazer as ações malignas, mas o intuito dele é bom. E aí você fica meio que torcendo por ele aí até o final, e eles vão, né, vão pra outro plano, vai pra Shadowfell, né, o plano das sombras, e desenrola tudo por lá. Tem mas também atuações, assim, bem daquelas de filme de terror B, início de carreira. Demais, principalmente dos principais. Do grupo ali, né, a galera em volta do Paladino ali, que seria o protagonista, é bem bizarro, assim, as reações, dão vários memes mesmo. Mas é legal ver a transposto ali as classes, até raças diferentes, né, que a gente não costumava ver nos outros filmes, então tem o Bárbaro, que é um Goliath, né, o Golias, aquela raça grandona, tem esse mago, né, do grupo, que ele até tem uns aspectos depois que foram pro jogo, né, em outras classes, que é a questão de ter partes do corpo que são feitas por aglomerado de insetos, de vermes, tal, tem alguns vilões e monstros clássicos que tem isso. Então, assim, é aquilo, né, não vou recomendar, mas é divertido, mas é pela galhofa e pela zoeira, tá? Go for the eyes, Boo! Go for the eyes! Rusk!
tem uma que não é, obviamente não é oficial do Dungeons & Dragons, mas é um dos animes mais marcantes, você acaba lembrado, de Record of Lodoss War. Fodástico. Que, porra, cara, era muito legal, né? O anão de Record of Lodoss War, tem a cena clássica deles lutando com o dragão. É a melhor cena, é fodástico. Putz, essa cena é foda. Tem o grupo inteiro, né? Não é só o dragão, não, né? Tem uma fodástico, vai ter o ladrão que joga... Quando a gente jogou a primeira aventura de Gunner, nossa, essa cena que a gente deu no final do jogo, que a gente luta com o dragão, eu ficava pensando em Lodoss War, sabe? Cara, é muito maneiro, o ladrão pula, joga a faca, a animação é muito bem feita, né? Assim, aí fica jogando lá o Breath, o anão vai andando com o escudo, bem foda mesmo. Não, e o anão enfia machadão na fuça cara, né? do dragão, muito maneiro. O legal dessa animação é que ela segue um caminho que depois acaba ficando também muito popular aí entre as mídias, né, pensando em jogo, né, D&D, RPG, as pessoas jogam, né, então essa animação ela vem de uma mesa de jogo que o criador transformou em livro e depois foi pra animação. Então depois a gente vê isso acontecendo, a gente tá vendo isso acontecendo agora, né, com Vox Machina aí, com a mesa deles, né, que é transmitida, virando animação. Dragonlance, que o Carlos citou, começa também, né, como um jogo ali local, uma criação, que aí a TSR na época gosta bastante, traz pra dentro, né, da franquia de D&D e se desdobra nos romances que ficam mega populares, aí vira board game, vira animação e depois vira cenário de jogo, né. Então acho que esse ecossistema tá sempre presente e D&D tá sempre permeando isso, porque tem muita franquia, né, Ravenloft, tantas coisas divertidas aí que acabam transpondo esse elemento da mesa de jogo só. E esse universo medieval, né, o D&D ele abriu essas portas pra ir pra vários temas diferentes, né. A gente tinha o Planescape, aí tinha Spelljammer, você voar com naves espaciais medievais, né, tipo, usando magia. Então, tipo, cara, se criou um universo gigantesco. Sei lá, eu sempre senti muito pouco aproveitado fora do RPG, né. A gente teve muito pouca, cara, se a gente for pensar, a gente teve muito pouca coisa de D&D que realmente saiu. Eu acho que as coisas que saíram com mais sucesso foram os videogames, né? Na década de 90 e tal, eles tiveram uma boa presença, tiveram jogos marcantes, jogos que fizeram, né, história e tal, Baldur's Gate, né? Baldur's Gate 2. A gente tem todo esse formato, né, do Baldur's Gate, que aí depois vem também pro Icewind Dale, né, que é esse RPG visto de cima, que não é Diablo, porque não é tanta ação, é mais RPG mesmo, e aí se desdobra. Até o Planescape tem um RPG nesse mesmo formato. Acho que nessa mídia, né, fez bastante sucesso, assim, muita gente conheceu o D&D por ali, era legal porque as regras estavam muito integradas, então você conseguia até aprender a jogar com o jogo, porque você pegava desde o início a criação do personagem, ele ensinava por que tinham aqueles atributos, o que você rolava, e depois você ia e colocava isso em prática dentro do jogo. Então era como jogar RPG sem precisar de um mestre, de um grupo, né? Eu lembro do Neverwinter Nights, que foi o primeiro que permitia você a construir o seu cenário. Meio tipo, era complexo pra caramba, a gente só tentou fazer isso uma vez, né? Pra nunca mais jogou de verdade, que era tentar construir o cenário pra você jogar dentro desse cenário que você construiu dentro do jogo, né? Era um criador de mapas bem complexo ali, eu lembro disso também. Era muito bizarro. Mas era aquilo que, né, você pensava assim, nossa, é o desejo de todos os narradores, né? Ter uma ferramenta pra colocar no visual aquilo que você imagina. E hoje a gente tem isso, né? Hoje a gente tem, seja Roll20, seja Foundry, seja, tipo, várias dessas ferramentas que integram você fazer a sua mesa com esses visuais, com imagem, com movimentação. Então, tipo, era a tentativa disso, sei lá, 20 anos atrás, dentro de um jogo. Então, acho que, porra, era maneiríssimo, era muito maneiro. Demais. E hoje, com essas integrações, facilita tanto, assim, né? Claro que entra no problema aqui do Azaghal, que ele gosta de rolar os dados físicos, né? Mas, nossa, pensando até nos períodos aí que a gente passou de distanciamento, de pandemia, e o crescimento, né, desses VTTs, a maioria deles tem conteúdo oficial de D&D, então tem uma integração bem legal. Você consegue ali jogar, trazer as regras, o próprio plataforma te ajuda, né, a entender. E aí é isso, né? Realizando um pouquinho desse sonho megalomaníaco de narrador de RPG. Eu fico pensando, vocês imaginavam a gente tá fazendo uma coisa que, cara, hoje a gente assiste mesa de RPG na internet. Eu tava pensando nisso outro dia, caraca, tipo, a gente jogava com os amigos, ia em evento, às vezes, pra jogar numa mesa de evento. Hoje você tem galera que pra assistir campanhas de galera jogando na internet. E um desses grupos, né, que é o Critical Role, que é gigante, pegou essa campanha e transformou numa animação. Porra, muito maneiro isso. A gente cresceu
evoluiu tanto a coisa do RPG pra dias de hoje, né? Que a gente tava falando, o Dungeons and Dragons, o Caverna do Dragão, que eu tinha falado, não é tanto sucesso, porque eu acho que a pessoa tinha esse preconceito lá fora, não sei. E agora a parada tomou uma outra proporção, num nível que, pô, faz tanto sucesso. Teve até um grupo de brasileiros aí, de podcasters, que também começaram a jogar RPG em podcast, né? Fizeram grandes projetos, né? Eles editam e aí colocam música, efeitos sonoros, não é mania? Porra. Eu acho que isso deve ter atraído muita gente que nem conhecia e jogava RPG. Pô, será que não tá... Porra, seria maneiro sair essa animação disso? Não seria legal, Hasbro? Seria Olha muito aí. legal sair uma animação disso. Olha mais só. um IP aqui. Agora você tá falando do crescimento e acho foda mesmo, né? O RPG ganhar mais adeptos e tal. Mas assistir live de RPG é a morte, maluco. Então, acho que depende. Desculpa. A live de RPG é o beisebol do entretenimento do nerd. É isso, é a versão beisebol, tá vendo? É maneiro jogar. Exatamente. Quem tá jogando a live tá se divertindo pra caramba. Não importa se vai durar 1 hora, 5 ou 10 horas. O cara tá se divertindo, conversando, fazendo piada. E aí você tem lá os momentos de ficha, regra, jogar dado, atacar, que pra quem assiste é um pesadelo. Mas depende. Pra gente, faz sucesso, cara. A galera gosta. Maluco, é o cara coçando... se você estiver jogando beisebol, você sai pra comprar um cachorro quente. Essa que é a Mas o cara tá em casa, ele pode estar comendo um cachorro quente. Mas aí tem um ponto, assim, esse fenômeno mesmo de assistir live é algo que eu sempre me interessei em entender, porque também tinha um pouco dessa visão, assim, quem gostaria de assistir pessoas jogando? Porque o legal do RPG é jogar, né? Você vai viver ali... É jogar, é isso aí. Aquele mundo, aquelas regras, tem toda a parte burocrática, mas no fim você nunca lembra da regra que você errou, lembrou, você lembra das coisas que você construiu, né? E aí, quando eu comecei a fazer live, fazer conteúdo também, eu comecei a interagir com as pessoas que assistiam e comecei a entender que a galera que assiste, gosta e acompanha são as pessoas que não têm a oportunidade de jogar, seja porque elas às vezes não têm um grupo, ou elas moram longe agora, né, do antigo grupo delas, então elas meio que vivenciam aquela experiência de jogo através da live que elas estão assistindo. Então elas comentam, aí na parte ali que é parar pra rolar dado, fazer teste, o chat interage, né? Enfim. Exato, tem live em que o chat pode, utilizar do poder dele pra dar bônus pra um jogador ou pra outro. Tem mesas que fazem essa interação direta. E o chat é uma coisa que a gente, tá estranha. Eu também não consigo. Eu não consigo parar pra assistir live de RPG. É uma coisa que, sei lá, não funciona. Mas tem galera que que não joga, mas para pra assistir gameplay de jogo. Uhum. Né? É o mesmo ponto. E eu trago isso que é aquele irmãozinho que algumas pessoas tinham, né? Que você não plugava o controle dele, controle 2, enquanto você jogava o seu videogame. Controle 2 desplugado. É a galera que tá ali, tá assistindo o jogo e se divertindo junto. De alguma forma ele tá consumindo. E é muito disso, assim. Provavelmente você não gosta de assistir a live porque você já joga. Então você tem a facilidade de ter essa experiência ali com a frequência que pra você é ok, né? Mas pra quem não tem, ele vive aquele mundo e a galera se sente parte das mesas. Isso é muito legal, assim. É um feedback, assim, que eu sempre me surpreendo. Eu não sei se é um negócio geracional e tal, mas essa parada que o Azaghal falou, eu também. Eu não consigo assistir uma live de RPG, enfim, não tenho saco e tal. E o Nerdcast de RPG, o nosso, só tem esse formato ultra pós-produzido, etc. E por isso que demora tanto, porque justamente quando a gente tinha esse sonho de transformar os nossos jogos de RPG em podcast, a gente primeiro desistiu dessa ideia, porque a gente falou assim, ninguém vai ter saco de ouvir, é muito longo, a gente vai ter que entrar no estúdio com todo mundo, etc. Como é que a gente vai gravar isso? A gente, quando decidiu fazer, a gente lembra, cara, né? A gente ia fazer só umas cenas, né? Vamos gravar só umas cenas e depois a gente comenta e tal. E a gente acabou gravando a aventura toda que a gente se empolgou. E aí depois, aí o Azaghal, né, aprendeu a condensar o papo. Quer dizer, já fazia isso com o Nerdcast, já tinha essa experiência no Nerdcast, mas condensar, criar uma narrativa cortando toda a gordura daquela discussão. Vamos pra lá, vamos pra cá, o que a gente faz, etc. E transformar numa narrativa mais dinâmica. E aí eu entrei colocando música e efeitos sonoros e tal. E aí nasceu aquele formato no primeiro de Gunner que a gente fez, né? E a gente sempre acreditou que nessa época, quando a gente fez isso, não existia, não tinha live de RPG de porra nenhuma. A gente nunca tinha visto conteúdo de jogo de RPG na internet, né? A gente jogava entre os amigos e videogame no máximo, sabe? Depois, essa parada que a gente achava que era chato, impossível, que ninguém ia ter saco, acabou virando uma tendência e, tá aí o Critical Role e todos os outros grupos, tá aí a Ordem Paranormal também, do Selbit e tal. E a parada faz muito
sucesso, tem o seu nicho. A gente não consegue, por isso que a gente vai sempre fazer do nosso formato, que é o que a gente curte. Mas é impressionante como uma parada que a gente achava, puta, é impossível, ninguém vai gostar de ver isso. Hoje, não, a galera gosta. Tem o seu público. Você lembra do Will Wheaton, quando ele começou com aquele... Como é que era? Unlimited Incorporated, que ele fazia, apresentava a mesa dele, que ele tinha um podcast da mesa, né? Não era nem vídeo na época ainda, era podcast, só que sem edição, direta à mesa. E aí ele fazia sessões especiais em um evento, e aí ele gravava o evento com ele jogando nesse evento. E aí essa porra, eu lembro que nesse período lá, tava começando a bombar, né? Começou a ver vários vídeos, várias paradas da galera falando, e foi perto da época que lançou o primeiro Nerdcast de RPG. Então foi uma coisa que foi nesse momento começando a crescer numa velocidade, né? E aí acho que o boom gigantesco aconteceu realmente com o Critical Role. Mas era uma tendência que tava vindo, né? Do RPG invadir essa nova mídia, né? Sair só da coisa entre os amigos e passar a ser o jogo que a galera também gosta de ver os outros jogando, né? É porque você tem o formato de temporadas, né? Dessas grandes mesas, então entra quase como uma série. É difícil diferenciar para esse público do tipo de entretenimento, né? Às vezes nem tem essa questão do visual, né? Afinal, são só pessoas, são só uma moçada sentada ali em volta de uma mesa. Mas as pessoas vivem aquilo, né? E acho que hoje ver a animação, né? O Vox Machina trazendo isso, né? Pra uma outra frente, e a mesma história, a galera que acompanhou anos lá, a mesa deles, tá agora vendo de novo uma versão mega resumida, mas animada de tudo aquilo, né? Então, acho que esse é o poder mesmo do RPG aí, e é o que, né, D&D consegue construir, que é essa coisa de contar a história, vivenciar a história, assistir a história que os outros estão criando. Ou o poder do demônio que existe dentro do RPG, né? Já que os advogados me impedem de falar isso. Não tem a paleta do destino? Não tem a paleta do destino? Eles estão jogando com o dado do destino. Mas eu entendo o gosto da galera pra assistir a partida ao vivo. Eu só acho chato, mas eu tenho um motivo pra achar chato. E a parte chata não é quando os jogadores estão interagindo, ou quando a galera tá jogando, contando a história. Mas isso é um problema que acontece em jogos de tabuleiro também. O jogo de tabuleiro tem um negócio que chama de downtime, que é justamente quando você faz a sua rodada e aí os outros jogadores vão jogar. E se o jogo não for bem projetado, leva tanto tempo que você fica muito tempo parado esperando a sua ação novamente. E isso vai te desanimando. E isso acontece com todos os jogadores, né? Na sequência. E isso é um problema de mecânica. E nas lives de RPG, existe um problema de mecânica para transmissão, que é justamente na hora de aplicar regra, principalmente regra de combate. Quando você tem uma regra de magia ou uma regra de check de habilidade, por exemplo, você vai fazer rapidamente isso, né? Agora, quando você tem um combate, são todos os jogadores ao mesmo tempo fazendo ações, sendo testados, abrindo dado, repetindo dado, usando todas as regras possíveis para todos os bônus, sabe? E isso cria esse downtime enorme, uma bagaça no jogo. Os streamers profissionais de RPG deveriam pensar em mecânicas para as lives aonde transformassem esse tempo num tempo reduzido, sabe? Que é isso, ia deixar elas mais dinâmicas, ia diminuir esse downtime que o jogo tem, sabe? Porque vem um cara interage, aí fala, conta piada, todo mundo ri, tá engraçado, tá maneiro, tá interagindo com a galera. E dá pra continuar a galera interagindo quando o cara tá jogando dado, mas ser mais dinâmico. Esse é o meu ponto, entendeu? Então, existem sistemas hoje de RPG baseado em outras regras diferentes do D20, que utilizam muito menos dado e que utilizam-se muito mais da interação, da ação do personagem e do que ele tem de habilidades e da descrição que ele dá pro que ele tá fazendo pra acompanhar essa dinâmica da batalha, das ações. O que eu vejo muita gente que tem jogado jogos diferenciados de D&D, diferenciados desses jogos baseados em uma mecânica mais de dado, funciona muito melhor. Né? Funciona muito melhor, porque é muito mais focado no roleplay, na interpretação das pessoas e na descrição que as pessoas dão pro que tá acontecendo, do que necessariamente no jogo do dado, né? Então, porra, fica muito mais dinâmico. Que acaba sendo algo que a gente faz muito no Nerdcast RPG, porque, assim, claro que tem um monte de consulta e tal, coisas que são cortadas, mas quando o Azaghal vai e rearruma os combates, tá, por exemplo, ficarem muito demorados, a gente basicamente ouve a pessoa jogando dado e aí o mestre descrevendo a consequência, entendeu? Muitas vezes, tem vezes que eu boto, por exemplo, eu tiro tudo, eu boto só, o cara fala, rola o dado, eu boto o dado rolando, às vezes eu boto o resultado final, às vezes eu não boto nem o resultado o número, né? Nem o número. Às vezes eu coloco só o Leonel já partindo pra descrição do que aconteceu
sabe, pra deixar dinâmico mesmo, né? O objetivo é esse. Mas assim, tem maluco pra tudo. Tem gente que vê live dos outros comendo, sabe qual é? É verdade. É que da live fica mais difícil, né? Você conseguir fazer algo assim, mesmo com sistemas mais narrativos, né? Mas acho que é muito também do estilo. Tem muita gente que gosta de ver a parte mais crunch mesmo de regra, né? Então, quando o jogador tá ali maximizando aquele ataque, porque é muito importante, o chat às vezes tá ali, lembra de tal coisa, você tem tal habilidade. Geralmente você divulga ali as fichas, né, dos personagens, então tem essa interação. Mas é muito, acho que do formato mesmo, né? Pro ao vivo, acho que a galera tá meio disposta a tá vendo tudo e tá entendendo o que deu certo, dado que rolou ruim. Acho que faz parte. Tem muita referência de Dungeons & Dragons também em filmes, né, séries, etc. Então eu acho que a primeira vez que aconteceu isso, pelo menos que eu me lembro, foi no ET, né, porque eu estou jogando D&D. O pessoal fala do Stranger Things, mas o Stranger Things está trazendo isso como uma referência do ET quando eles jogam D&D lá no início do filme. Aliás, isso me faz a pergunta né, as referências de Stranger Things, porque Stranger Things não só faz referência, mas ele nomeou os monstros, né? De acordo com o lore e tal. Isso é a parada licenciada, é open license? Como é que funciona essa parada? Bom, ali eles fazem, né? Se a gente pegar as temporadas de Stranger Things, dá pra traçar quase que quests mesmo, né? E um jogo de RPG em si. Então, acho que tem essa camada. Tem o pano de fundo, né? De toda a história ali da série. Tem a camada que são os garotos que jogam o jogo e geralmente eles estão no começo de uma sessão ou depois, né? Quando começa toda aquela quebra do grupo ali. E aí tem os monstros, né? Então, hoje, né, o Dungeons & Dragons, desde acho que dos anos 2000, quando a gente saiu a terceira edição, ele tem uma licença aberta, né, que é a OGL, a Open Game License, que permite que outros criadores, né, de conteúdo de RPG e ali nos arredores, né, dessa mídia, usem, que está disponível dentro da SRD, que é um documento de referência de sistema, né, o System Reference Document, e que você pode pegar os elementos do jogo, a mecânica, né, do D20, dos atributos, do RPG em si, e criar conteúdo em cima disso. Então, ali, a referência, né, que eles fazem tá muito dentro do material também que tá aí presente na cultura pop mesmo, né? Então, eles trazem a ideia dos monstros. Então, a gente tem ali a Hydra, tem o Demogorgon, tem o Mind Flayer. Então, você tá dentro dessa questão, né, de ter alguns elementos que estão numa licença aberta, né? Eu não tenho conhecimento exato né, da parte pra série especificamente, qual tipo de acordo pode ter rolado até pra, né, exposição do produto ali. Até porque a gente tem hoje uma caixa básica de D&D quinta edição de Stranger Things, então oficial, né? Então tem esse conteúdo, e é um conteúdo bem legal, porque é a aventura do Will, e ela vem toda tematizada como se ele tivesse escrito à mão, então tem essa relação de produto aí, né? Hasbro, Odyssey com a série, mas tem esses elementos nessa licença aberta. Então, criadores de conteúdo, outras empresas, né, que queiram licenciar um livro para fazer ele como referência ou dentro do sistema de regras de Dungeons & Dragons, isso é possível. E aí tem várias nuances ali pra isso, mas... Aproveitando que você tá falando do Open Game License, por exemplo, porque um dragão vermelho, beleza, ninguém é dono do dragão vermelho, dragão, goblin, né, são criaturas mitológicas, orcs, elfos, vampiros, essas coisas. Agora, por exemplo, o Vecna é um personagem de Forgotten Realms. Isso. É Game License, né, a parada é de D&D mesmo, né. A licença, ela abre também, né, dentro do documento de referência, ela abre alguns termos e até mesmo alguns antagonistas, lugares que você pode usar como referência. Não é tudo, né? Não é todo o conteúdo de Dungeons & Dragons que tá ali aberto pra isso, mas a grande cerne dela é a mecânica. Então, por exemplo, você citou o Dragão Vermelho. O Dragão Vermelho, né, é uma coisa abrangente. Então, você tem ele em vários RPGs, inclusive. Mas você pode usar dentro, né, da OGL, você criar um suplemento ali em que o vilão ou, né, o antagonista é um dragão vermelho, e você tem as estatísticas do Dragão Vermelho como são no Dungeons & Dragons. Então, você não precisa criar essas regras, você usa, e as pessoas que já conhecem, já jogam Dungeons & Dragons, vão poder pegar o teu suplemento e jogar na mesa de D&D delas, tá? Então, tem a questão do jogo, ela tá muito em volta da mecânica em si, você tem ali, né, o clássico dos 6 atributos e toda a parte da concepção do jogo, e aí você tem esse documento, que é o documento de referência, que ele abre o que você pode usar do que já foi publicado de D&D dentro do seu material, e o que você também pode criar. Então, às vezes você tá criando o seu mundo,
você quer criar um mago que faz um tipo de magia que vem do espaço. Beleza, isso, né, não tem. Então você pode usar a mecânica do mago e você vai criar elementos para que aquilo seja único no seu mundo, desde que esses elementos estejam dentro da licença, né? Então acho que ela dita mais mesmo de mecânica e de jogo do que, de fato, numa obra mais audiovisual. Esse caso de Stranger Things, até pelo né, o desdobramento de conteúdos e produtos depois, é provavelmente algo mais específico. Eles poderem usar o nome Vecna, poderem ter ali o Devorador de Mentes, também o Mind Flayer, então acho que vai um pouquinho além disso também, além da OGL. Aproveitando que você falou da OGL, e aproveitando que você é o representante da Hasbro aqui, e você tá dentro de casa... Lá vem. Não, pô, a gente não pode. Tem um elefante aqui. Um maquil na sala. Bora lá que eu tô com o meu D20 preparado. Não, rolou recentemente uma polêmica com a comunidade por causa da Open Game License, que é justamente, só pra explicar de novo, existem elementos da licença que são, assim, patenteados, são coisas da Wizards of the Coast, né? Que, assim, beleza, isso aqui é meu propriedade intelectual, eu uso, eu vendo, mas existe um documento que libera o uso de vários elementos para que você possa criar o seu próprio RPG sem pagar royalties pra Wizards, por exemplo. Isso aí. Vamos dizer que você queira fazer uma aventura independente, você queira colocar um Beholder. Beholder também é um monstro de D&D, certo? Isso. Aí vamos dizer que o Beholder esteja dentro, eu não sei se ele tá, mas vamos dizer que ele esteja liberado pela Open Game License. Significa que eu posso publicar um livro independente, sem pagar royalties pra Wizards of the Coast, e ter um monstro que é o Beholder. Isso, esse resumo também dentro mesmo. Todo o conteúdo que você criar com a OGL, ele também é OGL. Ah, tá. Eu não posso chegar e patentear e dizer que é meu. Isso, você não pode... Então você faz, né? Você vai ter o selo ali da OGL no seu conteúdo, então você segue ali as regras, né? Do que você pode usar, tanto de mecânica quanto de conteúdo de nomes e afins. E o seu conteúdo também é um conteúdo OGL. Então alguém pode achar também muito legal essa sua aventura do Beholder e pegar ela e fazer, sei lá, 10 anos depois dessa aventura do Beholder, acontece isso e cria ali uma aventura. Então, é muito dentro disso, né? Dessa ideia de expandir para a comunidade essa mão de criação. Os 6 atributos principais, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, eles são algo proprietário de Dungeons & Dragons que tá na OpenGL ou não? Não, assim, aí já é uma especificidade bem grande, assim. Não exatamente os atributos, mas aí a gente tem que pensar na mecânica como um todo. Porque hoje os atributos, eles são a base para os bônus dos seus testes. Então, esse formato, ele tá ali aberto para você utilizar. Então, você vai poder criar personagens prontos dentro dessa mecânica e tá dentro ali do seu conteúdo. Então, digamos, você vai lançar uma aventura e você já quer colocar nessa aventura personagens para as pessoas já saírem jogando, elas não precisarem criar. Então, você fazendo isso dentro do formato, você pode fazer, não tem problema. Você vai ter personagens de Dungeons & Dragons dentro do mundo que você desenvolveu. Não tem problema, tá? Certo. Agora a fofoca. Boa. Deixa eu rolar aqui meu stealth. Que foi o que joga faz o save throw aí. Porque era o seguinte, o que eu vi, eu acompanhei muito por alto isso. Basicamente o que eu vi era que a Wizards ia mexer em parâmetros dessa Open Game License e isso ia amarrar muitos produtos que já estavam lançados no mercado. Primeiro, ia limitar ainda mais a comunidade de criar, e as coisas que estavam lançadas no mercado iam ficar amarradas, iam ter que passar a pagar royalties, etc. Tipo assim, e aí rolou uma camponeses com tridentes e tochas na frente da Wizards, na internet inteira protestando. Como é que foi exatamente? O que foi que rolou? Bom, o que acontece, né? A gente tem a OGL lá, né, do ano 2000, então a OGL 1.0. O que aconteceu? E aí entra muito na questão de que foi, né, um documento que não era oficial. Então, com base no documento não oficial, começaram, né, a divulgar essa informação. Que vazou um documento não oficial, é isso? Não faz assim, né? É difícil falar exatamente onde vazou, como. Apareceu na internet um documento não... Apareceu na internet. Deu na internet. E aí tinha alguns pontos que revogariam a forma como era a OGL 1.0. E alguns desses pontos tinham, né, menções a ter um certo nível de royalties a partir de um valor de faturamento. Então, teriam regras novas, um pouco diferentes, né? Até porque a OGL 1.0, né, quando saiu,
não tinha, né, acho que nem metade das frentes que a gente tem hoje, né? A gente falou aqui de RPG online, de campanha sendo transmitida, de animação em cima de campanha, né? As coisas crescem bastante. Então, rolou isso, é claro, a comunidade, né, não gostou. A Wizards, né, depois, durante aí esse período, fez uma pesquisa, se eu não me engano, mais de 15 mil pessoas ali responderam. Eles viram que, né, todos estavam muito contra qualquer tipo de posicionamento nesse sentido, e depois eles publicaram, né, oficialmente que não tinha nada, né, daquilo, aquele documento não era válido, e fizeram a reformulação com pontos que abrangem agora ainda mais ali a comunidade. Então, de fato, teve esse problema, infelizmente, né, com todo esse ruído ali em cima de algo que ainda não tinha sido promulgado, nem oficial, mas depois, acho que a empresa aprendeu um pouco disso aí, até com essa pesquisa aberta, era uma pesquisa bem abrangente, e foi legal que teve uma adesão muito grande da comunidade ali de responder, né, com isso foi bem massivo, né, que qualquer alteração naquele sentido não seria legal. Então, agora já oficialmente a gente já tem aí a publicação, né, dessa nova versão, que não tem nada daquilo que gerou as polêmicas, e o documento de referência agora está mais expandido, então tem até mais elementos ali que a comunidade pode usar. Então foi um aprendizado aí. Então a comunidade nos salvou de mais um Ugly Sonic, é isso? Comunidade é um ponto, né, muito importante, acho que é RPG, ainda falando, né, de Dungeons & Dragons. Eu sou do lado Hasbro Toys, né, então eu tô ali muito mais ligado na nossa frente, né, de colecionáveis, brinquedos, mas sou muito fã da marca, eu consumo aí D&D há já algumas décadas, para não entregar muito a idade, e eu sei o quanto, né, a comunidade é forte, e é isso, né, tudo foi construído em cima disso, e é interessante ver que a Wizards aí, né, e junto a Hasbro também trazem essa visão, né, acho que cada vez mais a gente vai ter isso mais integrado também. Eu acho que isso mexeu muito com as pessoas, esse documento e tal, porque o OpenGL, né, o Open Game License, ele é algo feito para a comunidade, para que a comunidade crie, né, conteúdo, o que é a fórmula de sucesso de muitos produtos, de Minecraft, de Roblox, etc. Tipo assim, GTA tá vivo até hoje, já tem 10 anos, cara. E por causa de comunidade, por causa do GTA RP, dos mods e tal. A gente tem muitos casos de sucesso que mostra quando você engaja com a comunidade e você deixa ela construir junto com você, e você deixa a comunidade super livre pra, né, nesses parâmetros, né, tipo assim, galera que faz GTA, RP, não fica pagando royalties pra Rockstar, pelo menos eu acho que não é assim que funciona, mas... Não, e toda a ideia da OGL, né, desde o começo era muito isso, expandir, né? Exato. Quem estava presente lá jogando a terceira edição, né, que foi quando a gente teve a OGL, vai se lembrar da enxurrada de suplementos que saíram, né, das outras editoras ali, a gente tem hoje a Demis Guild, né, que é um portal onde você pode ir lá criar o conteúdo dentro do formato, publicar ele de graça, vender ele, enfim. Então, muito do desdobramento, do crescimento ali do COI, né, a D&D 3.0, depois a 3.5, veio muito disso, assim, foi uma grande revolução pro mercado de RPG, e é claro que com o tempo, né, a tendência é que hajam atualizações, até porque é um mercado muito vivo, mas acho que vai estar sempre ali alinhado com a comunidade, porque é o pilar, né, sustentar tudo. Porque justamente, porque acho que pegou, porque o pilar dessa relação é relação saudável com a comunidade. E aí, de repente, você vai mexer nessa relação com a comunidade, pô, aí a galera se sente distraída, né? Então, por isso que deu muito o que falar entre a comunidade. E eu fico feliz que a Wizards conseguiu, então, né, reverter e, tipo assim, provar que, não, beleza, nós estamos com a comunidade, isso aqui não vai rolar, não. E aí eu vou até te entregar mais paradas. Bem legal. Isso aí. Go for the eyes, Boo! Go for the eyes! A Wizard, hoje, quem é dono do D&D é a Wizards of the Coast, certo? Que é da Hasbro, é isso? Isso. Mas antes da Wizards, D&D era da TSR, que era a empresa fundada pelo próprio Gary Gygax, né? Um dos criadores do D&D, lá em 1973 e tal. Aí ela, né? Enfim, a empresa mudou e tal, aí virou Wizards, né? E aí a Wizards foi pra Hasbro, né? Essa é meio que a linha do tempo, né? Isso. Começa, né? A gente tem a primeira edição do RPG lá na década de 70, né, acho que 74, ainda, né, vindo de um desdobramento dos wargames, né, então, assim, a ideia não surgiu do nada, né, vamos contar histórias com miniaturas, né, os jogos de wargames já eram bem populares, eram aqueles jogos que você montava exércitos, né, de miniaturas, cenários, era uma coisa mega tática, era disputa, né, você contra um amigo, ou até disputas em grupo, alguns tinham as regras para você refazer batalhas históricas, né, das grandes guerras e afins, e aí
aí ali o Gygax e o Dave Anderson, eles começaram, né, e aí, assim, a história é muito longa, mas basicamente eles começaram a pensar um pouco de como trazer, né, esse jogo pra um outro patamar, né, trazer ali pra uma visão, ao invés de você controlar um grupo, né, um exército, um destacamento, e se for só um personagem. E aí dali se desdobrou pra ter cenários. A princípio o Dungeons & Dragons surge como um suplemento pra Chainmail aí, como o Carlos comentou. Então você precisava conhecer, né, ter o sistema de regras de Chainmail, que era um jogo de miniatura, só de combate ali, tático. Caraca, isso eu não conhecia, não. Que é isso? Então. Era... o Chainmail. O Chainmail era o wargame de medieval. Então você tinha ali regras pra combate medieval. Aí o Dungeons & Dragons, o primeiro que se chamava, que hoje é o ODD, né, o Original Dungeons & Dragons, ele foi um suplemento pra o Chainmail. Então você comprava ele. Caraca! E aí você jogava aventuras onde você era uma pessoa. Então ao invés de você ser 10 plebeus ali com uma lança, você era o guerreiro. Que maneiro, olha aí. Ali que tá o que, né, a gente considera a gênese do RPG, que foi trazer esse elemento. Aí você começa a ter as regras individuais, das classes, as habilidades. Aí vem o Dave, né, com a ideia do cenário. Então ele tinha lá o cenário dele de Blackmoor, e aí você começa a colocar história, né, objetivo por trás disso. E aí só depois, né, num segundo momento, que é o jogo ganha o seu conjunto de regras pra ser jogado sozinho. E aí, a partir dali, né, é essa história aí que a gente conhece. Então a gente tinha lá o D&D, né, o Dungeons & Dragons. Depois ele coexistiu com o AD&D, que muita gente deve conhecer, que acho que foi a primeira introdução no Brasil, que era o Advanced Dungeons & Dragons. Foi quando eu conheci, era já no Advanced. Eu ainda tenho esse livro, esse livro aqui. A caixa vermelha era do AD&D. Isso. Sim. O legal de pensar é porque eles existiam ao mesmo tempo. Então as pessoas podiam jogar Dungeons & Dragons, ou elas poderiam jogar um sistema avançado de Dungeons & Dragons. Então eles existiram ao mesmo tempo. Depois a gente vem com o formato dos 3 livros, né? O livro do mestre, livro dos monstros, livro do jogador, que hoje, né, até a 5ª edição agora é o formato padrão. Outros RPGs também seguiram isso, e a partir dali, né, foi evoluindo. Aí até a compra, né, pela Wizards, né, of the Coast, que aí trouxe a 3ª edição, e aí foi toda essa reformulação, e aí o ponto também da OGL, né, que é bem importante, mas a gênese foi em cima disso, assim, de wargame, até que um dia, né, simplificando demais, eles pensaram, ao invés de eu sei se esse cara entrasse escondido no castelo, ao invés de estar entrando junto com esses outros 50, né, e aí as coisas surgiram a partir dali. No começo ainda muito limitado, né, com cenários, então como a gente pensa hoje o RPG com essa liberdade, né, de fazer o que você quer, ainda naquela época era muito a ideia de individualizar esse wargame, né, enfim, e aí virou o que é hoje, né. Era tipo se você pensar o que era o Warcraft e o que era o Dota, que foi um mod do Warcraft, né, que o Warcraft era um jogo de você construir exército e tal, e o Dota era um mod onde você controlava heróis em multiplayer, você controlava heróis individuais, com poderes individuais do Warcraft, né, então mesma premissa, né? Uma pegada. E até legal, né? Vocês, como viram, né? Jogaram, né? A D&D, vocês devem lembrar que todo aspecto ali tinha um pouco... Os heróis, eles não eram... né? Os personagens, eles não eram tão heróicos, né? Você rolava atributo, então às vezes você era mais forte, mas ao mesmo tempo não tinha tanta destreza. Então tinha um pouco ainda dessa questão do wargame, de ser uma coisa mais pé no chão, né? Acho que ali da 3ª edição pra cima, o RPG, né? O Dungeons & Dragons começa a ter esse aspecto mega heróico. E um pouco também da criação dos cenários, né? Você pega Dragonlance, que é toda essa história, né, das jornadas heróicas, e aí os personagens começam a ter mais esse apelo, mas é engraçado, assim, né, pegar esses livros de regras antigos e ver o quanto era difícil, não só o jogo em si, mas a sua vida de aventureiro era bem complicada. Complicado era ficar calculando taco no 2ª edição. Você tinha que calcular o negativo. Caraca, taco. Taco, né? Era com TH. C0, né? E o O não era O, era 0, né? Porque taco era uma sigla de To Hit Armor Class 0. Armor Class 0, exatamente. Essa eu acho que a galera de hoje das streamings não vai manjar não, hein? Porque aí quanto menor a sua armadura, quanto menor a sua AC, né, a sua Armor Class, era mais difícil de acertar. Se você tivesse a AC0, era a base, você tinha AC -2, -5, e aí, tipo assim, é uma complicação. Tudo bem, muito mais simples do que Rolemaster, que o Azaghal sacrificou muito pra jogar.
pra jogar, que era o jogo mais complicado de todos da RPG. Imagina uma live de Holy Master. Meu Deus! Porra! Imagina. Olha, pior que eu já vi VTT, né? Os programas aí de jogar online e alguns tem módulos de Holy Master. Aí. Talvez até facilite, né? Porque as tabelas estão tudo ali, ó. Não, facilita. Se tiver scriptado, né? Facilita. É, então você rola um dado, ele já puxa todos A live preferida dos contadores. Tu joga com o tabuleiro e uma planilha do lado. Exatamente. Joga Eu lembro direto que- no Excel, malandro. As tabelas de armas era tipo grampeada na ficha. Não, era absurdo. Mas isso era uma parada que eu gostava de ter tabela de arma. Pô, era legal pra caramba. A ficha era um É um livro. era um documento. Porra, era foda, era foda. Dava pra auditar. Dava. O Holy Master ele dava pra você auditar ele, de tanta informação que tinha. Exatamente. É pior que eu já joguei em mesa que o narrador auditava as nossas fichas. Olha aí. Ah, caraca, que E era desgraçado. D&D, tá? Era D&D, a D&D na época, e tinha cartão amarelo, cartão vermelho ali, se eu fizesse alguma besteira. Go for the eyes, Boo! Go for the eyes! Rusk! Eu lembro que eu tinha um livro antigo do Dungeons and Dragons, mas acho que já era uma outra edição. Não era D&D, era Dungeons and Dragons. Ele tinha regras de combate em massa, tipo de exército. Era do Birthright. O Birthright tinha... Não era Birthright. Não, era um... Saíram os compêndios. Eu lembro que tinha o Combat in Tactics, que ele tinha... Tinha o Combat aqueles compêndios de capa marrom, né? Isso. Tinha muito. O que eu lembro do Birthright é que ele tinha combate de reinos. Você tinha... Conquista de território. Os reinos, você podia conquistar um reino, e aí você poderia, dentro do jogo, da dinâmica do jogo, fazer basicamente o que era o chainmail. Fazer combate entre reinos, né? Tipo, a interação entre reinos. Era como se você estivesse trazendo um board game pra dentro do D&D, Do D&D, né? da aventura. E essa época era foda que tinha as caixas, e essas caixas que o Wagner tá falando, porra, eram fodas, porque era muita informação de tudo. Tipo, Forgotten Realms, do Planescape, que depois se perdeu, né, na terceira edição, na quarta edição, não teve isso. Né? A gente não teve acesso a isso. Mas eu lembro que a terceira edição, quando lançou, foi uma das maiores revoluções em termos de jogo, de facilitar e juntar coisas. Porque, enfim, você já tinha o D&D, o AD&D, segunda edição, um Super Frankenstein, com tantas coisas sendo lançadas, como você falou, tinha esses compendiums extras, tinha Combat and Tactics e tal. E aí, de repente, uniu-se tudo, e aí, né, todo o sistema de skills foi remodelado, tinha os feats também, né? Isso, eles agregaram bastante coisa, e uma das ideias, até na época da terceira edição, eles tiram, né, o A da frente, então sai ali o Advanced, justamente para as pessoas não sentirem que teriam uma barreira, né, afinal, se começar a jogar um sistema avançado. Exato. Tem, mas se você for ver, né, de conteúdo de regras, a terceira edição tinha, né, e aí 3. Cálculo linear! A terceira edição tinha cálculo Tinha linear! umas coisas muito complexas, assim, muito, mais tanto que ela precisou, né, ter essa revisão, né, teve a revisão para 3.5, que aí mexeu ali, depois, né, na quarta edição, aí, não sei se vocês chegaram a jogar, porque é um momento bem diferenciado, aonde até a gente falou agora de board games, acho que foi o momento que Dungeons & Dragons chegou mais perto de poder ser apresentado ali como um jogo, talvez, eu diria assim, mais fácil pelo formato, mas bem diferente do que a gente estava acostumado, né. Eu tinha a sensação da quarta edição ser quase como um videogame, como se fosse um World of Warcraft. Exatamente. A galera tava muito comparando com essas mecânicas de MMORPG, tipo World of Warcraft e tal, onde todo mundo tinha uma dinâmica. Eu até entendo eles querendo simplificar e atingir um público que tava conhecendo o RPG pelos videogames. Final da década de 90, início do ano 2000, com a internet começando a bombar e a chegada da banda larga, foi uma época que o RPG de mesa, eu até temia pela vida do RPG de mesa, começou a disputar a atenção de toda a nova geração de jogadores com internet, com videogame, com todas essas diversões digitais, e aquela diversão de mesa tá ficando pra trás. E aí, eu falei, putz, eu entendo até o movimento, mas como é que a gente vai pegar essa galera nova? Eu acho que essa coisa começou a renascer com influenciadores trazendo RPG pra internet, tipo assim, as lives, enfim, os RPGs
RPGs em podcast e tantas outras interações, e as tecnologias que foram unindo grupos que estavam longe, né, que às vezes não podiam mais jogar porque só, né, antigamente só tinha ou tá presencial ou não tá, mas as tecnologias, os Skypes da vida no início e tal, eles começaram a reatar essa conexão, a recriar essa conexão da, né, da geração da moçada. Mas eu lembro que o quarta edição foi muito criticado pela galera das antigas por justamente parecer que o RPG que a gente gostava tava ficando meio aguado e tentando copiar uma tendência que não nasceu dentro do RPG de mesa, assim, que nasceu nos videogames, né? Porque todos os personagens tinham uma progressão muito parecida, todo mundo tinha um poderzinho especial, com cooldown, alguma coisa assim. E pior que esse era o cerne da coisa, né? Lendo, né, entrevistas dos designers da quarta edição, eles tinham justamente essa vontade, né, de colocar todas as classes, né, num mesmo nível, numa mesma segmentação, assim, pra você acompanhar. Então, saía da terceira edição, onde, e aí os combeiros aí vão se sentir representados, né, na terceira edição, existia maneiras de você tornar combinações mega poderosas, e aí usuários de magia tinham muita vantagem, níveis mais altos, então chegava um ponto ali que o jogo acabava ficando um pouco quebrado nesse sentido, né, quem conseguia combinar feats, pegar genes, suplementos, ficava muito poderoso. E aí na quarta eles chegam com isso, ó, todo mundo vai ter esse poder básico, então todo mundo se sentia parte dos desafios do grupo a todo momento. E meio que retroalimenta, né, porque até então D&D, ele pautava um pouco do formato dos jogos de videogame, né, os RPGs de videogame, você tinha sistema de atributo, evolução, XP, etc, né, que surgiram ali todo com o primeiro Dungeons & Dragons, e agora Dungeons & Dragons pega os elementos dos RPGs virtuais, né, e joga para o sistema core, então balançou bastante. Ficou um tempo assim, mas a quinta edição parece que, tipo, consertou essa parada toda, né? Eu joguei pouquíssimo na quinta edição. A quinta edição, ela traz, e aí falando agora, né, um pouco como fã também, mas eu sinto que ela traz o gosto que a gente tinha nas primeiras edições ali, né, do que a gente imagina de AD&D, de D&D terceira edição, mas com um formato reformulado, com regras muito mais dinâmicas, mais concisas, com, né, as classes com poderes e habilidades icônicas, então é fácil reconhecer o pra que serve aquela classe, né? Então, se você quer ser o conjurador de magia, você tem ali opções bem diferentes e legais pra jogar. Então, a quinta edição, ela traz um pouco do que seria, né, essa coisa mais raiz, assim, sem muito dentro desse sentido da palavra. E eu sinto que tem uma coisa mais heróica na quinta edição do que, por exemplo, na início, né? Mas meio que revive ali a terceira edição, uma dinâmica talvez mais fácil de roleplay, de interpretação, de você conseguir fazer com que o teu jogo evolua além dos dados ou dos números. Sim, sim. Uma coisa, né, o sistema de XP, né, que hoje é referência pra um monte de coisa. E todo mundo entende, o XP é evolução. Então lá no joguinho, né, no jogo de videogame, você vai matando os monstros, vai ganhando mais XP. A quinta edição, ela traz, né, o sistema de XP, mas hoje as aventuras, os suplementos, eles são todos voltados pra ideia do sistema de milestones, né, o sistema de avanço por ponto da história. Então os personagens vão evoluindo conforme avançam na história. Então você não precisa exatamente matar os monstros, se você conseguiu evitar, se você conseguiu criar um plano, né, o roleplay ali e passou aquele desafio, você avançou a história, você tá indo pro objetivo, você vai ganhar o avanço, né, de nível, como se você tivesse lutado e derrotado aqueles monstros, porque no fim a jornada é o que importa, né? Então isso é bem legal, porque te dá essa abertura pra ser heróico, pra pensar diferente. Isso era um sistema que eu sempre achava esquisito desde o início, porque você só ganhava XP se você matasse o monstro. Se ele fugisse com um hit point e tal, você não ganhava nada, né? E tipo assim, até mesmo quando você perde, ou principalmente quando você perde, você aprende mais do que quando você ganha, né? Então a forma de recompensar e evoluir os personagens por experiência, pelo menos por essa premissa de que você tá ganhando experiência, ficando, né, mais proficiente, melhor no que você faz e tal, tinha que ser um sistema muito mais abrangente que funcionasse, tanto que eu, como mestre, fazia meio que uma regra da casa, um house rule, que se você resolvesse essa situação, você ganhava, não importa como. Se o monstro fugiu, você ganhou XP. Se você, tipo assim, conseguiu impedir uma briga numa taverna, por mais que você não tenha matado ninguém, então você também ganha XP por isso, entendeu? Tudo isso dava XP e até ajudava a até ter pelo menos uma progressão de nível por aventura, então pra não ficar tudo muito demorado, etc e tal, né? Depende de como cada grupo gosta de jogar, mas eu sempre gostava de recompensar com XP por qualquer coisa, até por uma boa ideia que não tivesse nenhuma rolada de dado, né? Pensar que, tipo, antigamente era dividido por classe, né? Você, tipo, o guerreiro, você ganhava XP matando, o ladrão ganhava XP roubando, o mago usando magia. Então, não era uma coisa, tipo, se o grupo fizesse, todo
mundo ganhava XP, né? Era uma coisa até muito mais individual, mas eu acho que isso era ainda resquício ali da coisa que vinha do chainmail, da coisa dos wargames, né? Que era focado na coisa da batalha, das ações, né? E hoje tá muito mais fluido, tá muito mais, tipo, integrado no que a história tá te levando. Eu tô gostando muito dos livros de história, né? Dos livros de aventuras prontas, que você consegue adaptar. Eu tô jogando duas nesse momento. Eu tô jogando Horde of the Dragon Queen e o Storm King's Thunder, né? São duas histórias ali que passam em Forgotten Realms, meio que uma é continuação da outra, né? Então, o que acontece numa história interfere na outra. Então, o mundo vai tendo forma, e era uma coisa que antigamente era mais difícil de você ver. Você construía isso. Você podia fazer isso na sua campanha. Mas, por exemplo, hoje em dia, cara, pra gente que tem pouco tempo pra construir sozinho uma campanha inteira, de pensar, fazer um mestre e conseguir criar todo esse cenário da gente, você pegar essas histórias que tem uma continuidade, que trabalham aqueles personagens e que você pode ir adaptando pra tua versão daquela história, que é fácil adaptar hoje, é muito foda, é muito maneiro. Esse formato é bem legal por causa disso mesmo, né, da facilidade e por apresentar tanto essa evolução mesmo de passar os pontos da história e foge um pouco do que eram as caixas antes, né, então antes as caixas, elas vinham com um grande livro, né, sobre o cenário, então você tinha ali, você lia e você conhecia tudo daquele mundo, aí tinha a linha do tempo, os principais locais, principais NPCs, mas aí ficava meio que na tua mão, né, construir tudo isso. Hoje, no formato, né, da quinta edição, você tem os livros que são os livros de campanha, então eles apresentam um pouco do cenário, já tem ali toda a história, né, pra você seguir, elas são meio determinadas por nível, algumas vão do primeiro ao 11º, outras vão um pouco além, outras são ali mais pros níveis intermediários e te facilita total, né, você pega um produto já pronto, coloca na mesa e já sai jogando. E pensar que antes tinha muito do XP também, que era de ouro obtido, acho que nas primeiras edições, também. O XP era ouro, então, sei lá, você conseguiu 2.000 moedas, você ganha um valor equivalente em XP. E lembra que as classes tinham tabelas diferentes de XP, né? Então era comum um grupo, verdade. O ladrão tava no nível 3, o mago tava ainda no primeiro nível, porque demorava um monte, o guerreiro tava no 2. Era outro mundo mesmo. Uma coisa só pra deixar aqui, as caixas ainda eram fodas, já podia ter algumas edições especiais, mas sempre pô, as caixas eram maneiras, aquelas caixas tipo, não eram histórias prontas, né? Era como o Mago falou, eram livros que contavam a história daquele mundo, mas pô, a caixinha de Forgotten, a caixa do eram muito maneiras. Era muito legal, era assim, um conteúdo muito maneiros. Conteúdo foda. Era conteúdo pra você guardar mesmo. Eu ainda tenho algumas. Eu tenho também. Por conta Forgotten disso, Realms assim, tá aqui. Às vezes pego pra reler, até pra complementar, né? Eu tô atualmente lendo a mais recente, né? A Shadow of the Dragon Queen, que é a campanha de Dragonlance. E é bem legal, porque é uma campanha bem heróica, só que ela é bem focada numa única região, né? E aí você fica com vontade de lembrar as coisas em volta ali, porque vai que o grupo decide alguma coisa diferente. O Azaghal teve que sair correndo, então agora ele virou NPC. Eu acho que na edição tinha que colocar, em alguns momentos, o Azaghal falando, não, exato, ó, Azaghal, a gente tem o Azaghal NPC, ó, aqui a versão do Azaghal NPC. Azaghal, tudo bem aí? Aí, tá vendo? Ele pode rir com a gente, pelo menos, né? Mas olha, eu quero falar agora uma parada maneira que a Hasbro tá fazendo é explorando os produtos, os hominhos, os bonequinhos de D&D, né? Isso aí. Eu passei outro dia na loja, eu vi, porra, eu fiquei, caralho, eu queria, porra. Tu viu do Caverna do Dragão, né? Não, eu vi os do Caverna do Dragão e vi os do filme novo. Os do filme, né? Tá saindo o filme também. Os do filme já estão começando a chegar nas lojas também. Bom, essa é uma novidade bem legal, né? Pela primeira vez a gente tá trazendo, né, uma linha de colecionáveis de Dungeons & Dragons. E aí, pra nossa alegria, não só Dungeons & Dragons filme, Dungeons & Dragons o mundo em si, mas também Caverna do Dragão. Então, lá atrás houveram, né, outros colecionáveis até de outras empresas, mas agora a Hasbro traz nesse formato de colecionador. Então, são itens bem legais, articulados, com vários acessórios, com uma embalagem ali que às vezes dá pena de abrir. Eu sei que o Alexandre às vezes não abre as dele, e acho que dessa linha vai ser ainda mais difícil, porque a de Caverna do Dragão, né, você coloca lado a lado, ela forma um painel ali com desenho, né, das figuras. Isso. A linha do filme, ela vem com uma embalagem toda especial, com as ilustrações, né, muito parecidas com os livros de RPG, com o histórico do personagem, né, dos personagens do filme. Aí também alguns outros colecionáveis aí, porque não pode faltar, né, e tem, né, uma linha que são os Dicelings, que aí mistura duas coisas. Né, o Transformers de dados. Os dados que convertem. Então são D20s grandes, que cada um deles ali,
você abre e ele se converte num monstro clássico de D&D. Você tá de sacanagem, eu não sabia disso não. Ô, que vocês não mandaram isso pra cá ainda? Ei! Olha aí. Deve estar chegando, Ale. Dragão vermelho, dragão preto, Albert Que irado isso, cara! e o Beholder. Putz, o Beholder só abre os olhinhos, né? O Beholder, eu já adianto que é o mais fácil de abrir e de fechar, tá? Caraca, que maneiro. Eu tô aqui com o meu dragão vermelho, que às vezes eu não consigo mais fechar ele sem olhar no manual, mas faz parte da brincadeira. E é uma linha de colecionáveis aí diferente, mas bem legal, porque, né, é um D20, né? É icônico. Ó, eu tô te falando, manda mais, porque a gente foi fazer aquele programa, o Nerd Office de G.I. Joe, o Matéria e o Marcelo Bassoli em cima de mim. Falei assim, você vai ficar com esse aí mesmo? Você vai abrir? Manda pra cá, cara. Ó, então, ó, já manda reforçado, porque esses moleques ficam em cima de mim pedindo. Ó, já tem mais um aqui, ó. O Carlos Cadê também. o meu cubo gelatinoso? Eu quero um cubo gelatinoso também. Bem lembrado, Carlos. A gente tem na linha do filme o cubo gelatinoso, e ele é na escala das figuras, e ele Maneiro. abre e você pode pôr as figuras dentro Caraca, ali. que maneiro. Porra, olha que foda. E ele vem com vários itens grudados que você pode tirar e usar. Então tem mágico, usar ali nas suas figuras. Então é uma iniciativa bem legal aí de a gente ter essa linha, né, de colecionáveis para os fãs, mesmo de Dungeons & Dragons, seja do RPG ou do clássico, né, Caverna do Dragão. De Caverna do Dragão a gente ainda puxa um pouquinho mais pro RPG, porque cada figura vem com um dado, e aí quando você junta a coleção, você tem um set completo ali, D4, D6, D10, D-centena. O pack com Vingador e com Mestre dos Magos vem com D20 maiorzão, assim, né, oversized aí pra chamar atenção na mesa. Então é uma linha completa. A de Caverna do Dragão a gente já tá com ela aí nas lojas, no e-commerce. A segunda wave tá em pré-venda, né, pra fechar o grupo todo, a moçada toda, né, Ale? E a linha do filme a gente tá agora, essa semana aqui que tá saindo o Nerdcast, vocês devem estar encontrando nas lojas também, no online. E essa linha, ela vai ter mais novidades aí em breve também, tá? Então a gente já tem alguns personagens do filme, o Bardo, a Bárbara, o Feiticeiro, o Cubo Gelatinoso, tem o Dragão Negro, mas depois vai vir mais coisa, então bom a galera ficar de olho aí. Investe no Bardo, porque o Bardo vai tá vindo com tudo. É isso aí. Os Bardos estão na moda agora, hein? Amigo, exatamente. Isso que você falou, assim, tem a linha Caverna do Dragão e tem a linha do filme, né? Isso, e a gente tem uma linha que é a linha Dungeons & Dragons, que ela vai trazer monstros, né, e personagens de D&D. De D&D então, mesmo. Podem ser que eles não apareçam ali no filme, mas nós vamos ter ali no foco mesmo da linha, tá? Então a gente tem a linha do filme também, mas tem alguns monstros como os Dicelings, que são monstros clássicos de Dungeons & Dragons. Porra, cara, isso eu quero, os Dicelings, pelo amor de Deus. Mas tu já viu o filme, quer dizer, é isso? Tu já viu o filme? Já vi o filme, e aí, né, a gente falou lá no começo dos filmes, eu disse que eu sou, né, um defensor dos filmes antigos, e aí a gente falou a real, até porque também, né, são filmes aí que tiveram outras produções, não tem nenhuma ligação ali com a gente, mas agora nós temos o novo filme, Honra entre Rebeldes, tá estreando agora em abril. Eu já tive a oportunidade de assistir o filme, tá? E foi num momento, assim, pra assistir mesmo como fã, né, apesar de estar fazendo parte aí da campanha de marketing, né, da nossa linha de colecionáveis. É isso, sem nenhum viés, completamente... Acidental. Eu cavei essa sessão? Talvez, mas é aquilo, né? Você tem que rolar bem ali no seu teste de persuasão. Mas bom, galera, eu assisti o filme, tá? Tá muito legal. Acho que traz muito do espírito que a gente conversou aqui da diversão, que é uma mesa de RPG. Então acho que agora a gente tem uma grande produção e efeitos visuais. Vocês já viram os trailers, né? Viram os teasers. Não preciso nem falar aqui. O filme ainda traz mais coisas legais, tá? Tem muito efeito prático. A gente tem, pra quem é fã, tem muitas camadas, então vocês vão reconhecer nomes de locais famosos ali de Forgotten Realms, NPCs, itens, mas toda a aventura é uma aventura que eu sinto que eu jogaria numa mesa, que aconteceria numa mesa. Então estamos bem representados, tá? Eu tô muito feliz ali do resultado e com certeza acredito que os fãs também estarão, tá? É então sobre não isso. tem nada a ver com esses filmes que a gente falou, gente. Tá na hora de nós sermos felizes no cinema com o D&D. Se bem que você falou que você gosta, né? Então, ó, não, cuidado. Sim, assim, é aquilo, né? O meu ponto eu gosto, mas eu sei que é zoado. Agora, esse é aquele filme de verdade, que eu gosto e eu posso falar, vamos assistir que eu não vou passar vergonha. Esse eu sei que eu passaria vergonha aqui de eu acho que a grande pergunta pra esse filme, galera que não conhece nada de D&D. Galera que não conhece nada de D&D, esse é um ponto muito legal. Eu não vou entrar aqui em nenhum spoiler, tá? Eu quero
quero que todo mundo tenha experiência máxima. Mas o que acontece, assim, o que é legal desse filme? Pra quem conhece D&D, a gente enxerga várias outras camadas, detalhes, monstros. Então, às vezes, a cena tá acontecendo uma coisa e você olha em volta, tem ali um monstro clássico de D&D fazendo um negócio. Exemplo, assim, tem um momento que a galera tá andando e se você olhar bem no cantinho, tem 2 monstros da ferrugem disputando um pedaço de uma armadura velha. Então, assim, quem joga D&D vai olhar, nossa, monstro da ferrugem, já enfrentei. Pra quem não joga... Mas, pra quem não joga, tá ali, é um monstro, mas pra quem não conhece, nunca jogou RPG, vai assistir uma aventura muito divertida, com bastante humor, e não é um humor zoado, é um humor divertido. Os personagens, né, são mega carismáticos e não vai ficar perdido. E isso foi um ponto bem legal de perceber esse cuidado, tá? Porque quando a gente fala em Forgotten, né, e o Alexandre é fã aí, sabe que, tem milhões de livros, dezenas de NPCs, se ficasse parando pra explicar cada um deles, ficaria um filme mega enfadonho ou só focado pra fãs. É claro. E eles conseguiram mostrar um mundo fantástico, dar detalhes pra quem curte esse mundo, mas pra quem não curte, vai entender e vai seguir na diversão junto com todo mundo mesmo. Então, assim, é um ano, né, de D&D, e aí falando, né, como Hasbro, né, um ano importante, é um ano pra gente trazer aí a franquia pra uma outra frente, né, que é essa frente dos cinemas, uma frente massiva, e com certeza aí a tentativa de um acerto crítico mesmo, pra que todo mundo goste, todo mundo abrace aí D&D junto com a gente. Eu tava falando isso desde a Comic Con, que eu tive no painel e eu assisti um monte de cenas que só foram liberadas agora, que eu tava achando, poxa, gente, os trailers são maneiros, mas eles não estão mostrando as partes mais engraçadas que eu vi lá na Comic Con. E agora, um dos exemplos que eu posso dar é a cena do Speak with Dead, né, que é a magia de falar com os mortos, que é uma galhofa clássica de mesa, que acontece no Nerd RPG de Gunor, que é a magia que você ressuscita um cadáver, e ele te responde 5 perguntas que ele sabia em vida, e depois que ele termina essas 5 perguntas, ele volta a morrer e você não pode ressuscitar ele de novo. Acabou essa comunicação pra sempre, né? Então, cara, a gente fez todo mesa de RPG que faz isso sempre tem uma forma do mestre fazer com que ficar gastando as perguntas com os personagens falando entre si. A gente fez isso, né? Acho que é de RPG de Gunor, quando vocês ressuscitam lá a cabeça do Zamir, fica todo mundo fazendo... E aí tem exatamente isso no filme. Cara, quando eu vi isso, essa cena deles falando com o Moto e aí fazendo pergunta e ele, não era pra você responder isso e tal. Cara, isso me pegou demais, porque eles estão... Isso que eu acho maneiro. Pro filme, eles estão levando isso a sério. Pra gente que é galhofa, entendeu? É diferente do Dungeons & Dragons lá do ano 2000, que o filme inteiro se levava a sério. Só que pra gente era uma galhofa, toda aquela seriedade. Esse não se leva a sério, mas pros personagens lá dentro é sério, mas a gente sabe que o filme não tá se levando a sério, que ele tá zoando, que ele tá trazendo as galhofas da mesa de RPG pra dentro do universo, que é o que os The Gamers faziam naquele fanfilme lá da década de 2000, de trazer essas galhofas, essas extrapolações e tal, da mesa de jogo, pra mostrar, olha só como isso fica ridículo se você fosse interpretar isso acontecendo, né? Então essa cena do cemitério, assim, me pegou demais. Eu não vi o filme ainda, mas me pegou demais. Eu falei, cara, que se o filme for nessa vibe, é isso que a gente tava querendo. E o legal é que mesmo essa ceninha curta, né, você entende, né, qualquer pessoa entende ali o que tá rolando, né, então... Exatamente, esse era o meu segundo ponto. Eu parava, olha, pessoal, isso aqui é uma magia, vai ser assim? Não, ele tá ali, ele fala rapidamente, tem até a brincadeira entre eles de, mas por que só 5 perguntas, né, que aí a gente fala, essa é a regra do jogo, né, tá ali na descrição da magia. Exato. E aí os próprios personagens falam, mas por que só 5? E aí ele fala, não, isso aí não se questiona, né, é assim e tal. Exato. Então, pra quem tá assistindo, você pega, entende a piada que envolve a coisa e... Pra quem nunca jogou, ela funciona também, porque vai entender o contexto, entendeu? Não é, não, você precisa conhecer a magia. Não. Eles explicam ali e aí a cena já se desenvolve ali, velho. É muito maneiro. Você sabe aonde tem também uma coisa bem parecida com isso? Com essa magia? Hellboy. Hellboy? Tô lembrando. Do filme lá do Del Toro, que ele sai andando com um morto nas costas. Verdade. Basicamente a mesma coisa, só que você tem as limitações de magia, é diferente. Né? Mas aí eles revivem o morto pra indicar pra eles o caminho
caminho pra dar pra eles pistas. Exato, não, é bem isso mesmo, cara, muito maneiro. Então, enfim, tô esperançoso. Porra, eu também, eu tô muito maluco pra ver esse filme. Ô, Wagner, só não manda convite de cabine pro 3D, que ele não gosta de galhofa agora. Agora ele é... Ele é sério, né? Ele é hashtag acabou a galhofa. Não manda. 3D, você não manda. Mas ele dá pra assistir também com a visão assim mais séria. Não dá certo. Não tem dá, não tem convida. como, não tem Não como, convida, não dá. não convida o 3D, por isso que ele morre sempre no segundo episódio. Manda pra mim em vez de pra ele. Mas é isso, galera, assim, vai agradar os fãs, vai agradar quem não conhece, é um filme pra todo mundo mesmo, e espero que vire aí mais filmes, quem sabe a gente tem um Ravenloft, um Dragonlance, né, olha aí, não sei, viajando olha aqui, tá total não oficial. Muito bom, muito Tomara. Pô, imagina trazer um Curse of Strahd pro cinema? bom. Um personagem maneiro, cara. Ó, se for a mesa que eu mestrei de Curse, não vai dar, não. Eu joguei uma mesa de Curse of Strahd galhofa, que foi irada. Então, gente, é isso. É galhofa. Aqui é galhofa. O meu personagem, o Sebastian Bach, era um guerreiro loiro, Meu Deus do céu. tipo mulherengo, que adorava uma balada e uma festa. A minha eu fiz em live e ficou conhecida como os Estradalhões, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Olha aí, perfeito. Gente, o roteiro tá pronto. Pronto, vambora, Raso. É só chamar de novo o Nicolas Cage, que agora vai ser o Drácula, chama ele pra ser o Strahd. Nossa, mãe, Fechou. pelo amor de Deus. E aí também, Azaghal?